Bom, pessoal, então o topo tá aqui, ó, dentro do estúdio. E aí, ele dentro do estúdio eu vou dividir ele nas partes que eu vou fazer impressão e o que eu não vou fazer impressão. Então, esse daqui é um que eu já deixo separado para eu mandar junto no papel do topo. Então, aqui, ó, eu já separei todas as partes, né? Aquela lá tá aqui do lado, ó, é o topo montado que eu deixei ele aqui do lado. E aí eu copio e colo ele e vou separando as partes, tá? Então, essas partes aqui, ó, foram todas impressas. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no cantinho direito, ó, vou colocar meu dedo aqui, ó, minha mão aqui. Eu venho aqui no cantinho direito, naquela primeira abinha, que é abrir janela de ferramentas de página. Clico nela. E aqui, ó, em cima, ó, aqui é configurações de página, ó. E aqui em cima, nos 3 quadradinhos, eu consigo ligar a marca de registro e desligar a marca de registro. Quando é imagem, que é o screen, eu não sei direito como que o pessoal chama isso aqui, pra mim é imagem, né? Que é a imagenzinha, então a gente precisa imprimir ela e precisa que ela corta na linha certinha. Então a gente coloca a marca de registro, liga aqui a marca de registro, para na hora que a máquina for fazer o corte, ela cortar aqui bem certinho, tá? Então separei aqui, já imprimi, ó, vou mostrar aqui para vocês impresso, ó. Então eu já imprimi, percebe que esse daqui é aquela mesma imagem, a máquina já tá ligada, a minha é a Portrait 3. A máquina já tá aqui ligadinha e eu vou mandar isso daqui para corte agora, ó. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa configuração. Então, aqui em cima, ó, no estúdio, tem o design, que é onde a gente tá agora, loja, biblioteca e enviar. Aqui no enviar tem 2 formas que a gente consegue enviar para a máquina de corte, ó. Percebe que o que tá em vermelho é o que tá mandado para corte lá. Então, a gente consegue tanto aqui no simples, mandado, o que foi mandado, né? Então, a gente consegue tanto aqui no simples, quanto na cor de linha. Ó, mudei pra linha, e aí o que tá em vermelho ali, vai enviar pra corte, tá? Antes, eu sempre enviava no simples. Então, eu vim aqui no simples, que daria pra eu enviar também agora, que tá configurado certinho, iria cortar certinho, mas eu agora tô acostumando em cortar por linha. Então, eu sempre deixo na linha vermelha, que é a linha que tá ali agora, e aí eu venho aqui, ó, nesses quadradinhos que tem as outras cores de linha, e venho e desabilito todas. Eu deixo só o vermelho, ó, então o vermelho eu vou deixar habilitado, o amarelo eu vou desabilitar. E aí, aqui eu vou mudar a configuração. Aqui tá para cartolina lisa, ó. Quem não sabe, aqui, ó, a configuração material. E aí, aqui eu venho, clico em cima. E aqui no buscar, eu coloco 65 e coloco esse primeiro aqui, ó. Papel decorado médio. Antes eu usava cartolina lisa. E aí, alguma seguidora falou pra mim mudar, colocar esse papel decorado. Comecei a colocar esse papel decorado e me mantive nele, tá, ó? Então, ele veio aqui, ó, como eu tava selecionado no amarelo, ele foi pro amarelo. Então, eu vou vir aqui no vermelho e vou selecionar o papel decorado pra esse vermelho. E vou selecionar pra esse vermelho aqui também. Então, aí, a configuração que eu fiz aqui é a configuração que vai cortar essas cores de linha aqui, tá? E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, aqui no cortar papel, na profundidade, eu aumento a lâmina para 4, porque a minha lâmina não estava cortando bem na 3. Eu venho aqui na força e diminuo um pouquinho a força, para não ter perigo de rasgar. Então, eu deixo entre 28 e 27 aqui na força. A velocidade eu sempre diminuo ela para 3 ou para 2. Como tem cortes mais finos ali, eu vou deixar na velocidade 2 e a passada eu deixo 1. Então, a configuração é essa daqui, ó. Quem quiser printar aí, ó. Profundidade eu deixo 4, na força eu deixo 27, a passada 1 e a velocidade eu deixo 2, tá? Se a sua lâmina tiver novinha, ela no 3 ela já corta. E inclusive algo que eu percebi na minha máquina, você pode perceber na sua aí depois. No simples, ela precisa de uma força. Quando ela vem pra linha, aquela mesma força que tava lá no simples, então no simples, a lâmina 3, ela corta mais fraco do que na linha. Pelo menos o que eu percebi aqui comigo, tá? Quando eu coloco na configuração de corte em linha,
ela fica mais forte, a lâmina, do que no simples. Não sei se isso é normal, não sei se é coisa da minha cabeça, mas enfim, foi o que eu reparei, tá? Então aí, depois dessa parte, é só você vir aqui em enviar. Eu não vou enviar, não vou filmar eu enviando, porque a minha base de corte, ela tá muito usada, então eu preciso levantar ela para ela poder ler. Porque senão ela não lê as linhas de registro. Quer ver? Eu vou enviar aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como que faz. Se ler, vai ser um milagre, e enfim, eu filmo cortando. Se não ler, aí eu tenho que vir aqui de novo, eu fecho e envio de novo. Mas, ó, eu vou enviar. Enviei. Ó, aí a máquina, ela vem pra ler, ó. Tá vendo? Ela não lê. Ela faz isso daqui, ó. Isso daqui que é um erro de marca de registro, tá? Ó. Aí ela soltou, aí eu venho aqui no cantinho, na setinha, solto e vou ter que colocar ela lá de novo, tá? Então eu vou colocar a folha, aí o processo é esse, ó. Quando acontece isso, ele fica assim, ó, falha de registro. E aí o que eu faço? Eu venho aqui no 1, clico aqui no 1, abriu essa janelinha, eu fecho. E aí vai configurar de novo como se eu não tivesse enviado. Mas agora eu vou precisar colocar a base de corte lá de novo. Vou apertar para enviar e vou dar uma levantadinha na base para ela poder ler. Assim que ela ler e ela começar a cortar, eu mostro para vocês de novo, tá bom? Ó, então aqui, pessoal, eu levantei ela. Ela só dá problema mesmo de ler essa primeira marca de registro. Aí eu levanto a base, dá certinho. Ela já leu. Então lá tá colocando que vai cortar e ela vai começar o corte, ó. Essa configuração que eu passei, eu esqueci de falar antes, é para o papel fotográfico Glossy 180 gramas. Mas aí o que acontece? Todas as vezes que eu coloco um papel 180 gramas, independente se ele é glossy, se ele é mate, se ele é o Color Plus, eu sempre coloco na mesma configuração. A única coisa que eu mudo é quando é o Lamy Cote 180 gramas. Eu não sei se ele é nessa mesma configuração com uma passada só, se ele corta igual, porque eu sempre coloco duas passadas. Mas aí é um papo para um outro vídeo, tá? Mas todos os papéis, sendo mate, glossy, Color Plus, Offset, 180 gramas, eu uso sempre essa mesma configuração, que é a profundidade 4, a força entre 27 e 28, às vezes eu deixo até 30, quando é algo mais grosso, tipo um corte redondo, só um corte quadrado, jogo para a velocidade 2, para ela ficar um pouco mais lenta e a passada uma só, tá? Então ela vai terminar de cortar aqui, e aí eu mostro tirando da base de corte para vocês, tá bom? Então, finalizou o corte aqui, né? E aí, eu vou soltar a base aqui. E aí, pessoal, o que eu falei, ó? Tá vendo aqui, ó? É um corte bem fino. E aí, às vezes, acontece isso daqui, ó. Mas como essa daqui eu consigo deixar em segundo, porque tem outra igual, na verdade, serão 3 desse. Então, deu certo e não vai... Eu vou conseguir tirar ele, tá? Ó, então eu vou... Aqui ele é muito... São cortes fininhos, ó. Então o ideal é que eu tirasse com as duas mãos. Eu vou tirar só o Patrick aqui pra vocês verem. E depois eu vou concentrar aqui com as duas mãos e mostro tudo pra vocês, ó. Então fez o corte aqui, ó, direitinho. Eu tô com uma mão só. E aí é difícil, porque quando é corte assim fininho, ele acaba rasgando se eu não tirar certinho lá com as duas mãos, tá, ó? Então vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Então, fez o corte aqui do Patrick. Eu não tenho aquela ferramenta que é como se fosse uma espátula para poder tirar, né? Então, acaba que às vezes dificulta um pouco. Mas, ó, cortou o Patrick certinho. Sai tudo bem direitinho. E aqui saiu tudo certinho também, tá? Como aqui é muito fininho, ó, aqui é fininho. Esse aqui o corte tem por dentro também. É só essa basezinha de fora aqui. Eu vou tirar com as duas mãos e já mostro pra vocês como que ficou. Ó, então eu tirei aqui, ó, da base, e aí ficou assim. Algumas partezinhas sai com esses coisinhos aqui, aí depois eu passo o estilete aqui e deixo ele bem direitinho, tá, ó? Então fez o corte certinho. Tá um pouquinho escuro porque aqui já tá de noite, deixa eu sair de frente da luz também. Mas olha como que faz o corte perfeito, ó. Esse daqui é vazado mesmo, ó. Faz o corte perfeitinho. Então, agora eu vou colocar os outros que tem aqui pra imprimir.
E aí é o mesmo processo, vou imprimir no papel gloss. Quando eu for fazer algumas partes que são sem impressão, vou mostrar aqui no notebook, peraí. Ó, então aqui eu vou mostrar no notebook, eu separo tudo, ó. Aqui são partes que são sem impressão no offset, que eu vou fazer o corte, já deixo tudo aqui junto. Esses dois aqui é na mesma cor. Então, esses daqui, os brancos, e esse preto e os verdes, eu vou fazer sem impressão. Porque daí eu já faço direto o corte no offset, direto no papel preto, direto no papel verde. Então, quando eu for fazer esses cortes aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro a marca de registro, como que eu envio pra máquina e que aí não precisa de impressão. Então, só vai pra máquina pro corte. Mas, por enquanto, eu vou fazer agora a impressão desses aqui que falta e vou mandar pra corte. E aí, é o mesmo processo de configuração, mesmo processo de tudo, tá? Mantenho as marcas de registro ligadas. Aqui eu diminuí, vou aproximar para vocês verem. Ó, aproximei. Marca de registro continua ligada. E aí eu tiro isso aqui daqui e coloco o que eu vou fazer o corte. Lembrando que, gente, eu tô falando aqui para pessoas que já, talvez você me assiste e parece que algumas coisas que eu falo são coisas bobas, mas tem pessoas que nunca mexeu com isso também e querem aprender. Então, do jeito que você imprimiu, absolutamente igual você imprimiu, você tem que enviar para corte. Você não pode, por exemplo, enviar isso aqui para impressão, tirar isso aqui daqui, não cortei, né? Tiro isso aqui daqui, coloco, imprimo outros e depois eu coloco... Não, da mesma forma que está aqui, você precisa mandar para corte antes de tirar daqui. Ah, aconteceu um problema, eu vou precisar parar agora e só vou conseguir cortar depois. Então, você vai aqui em arquivo, ó. Você vem aqui no arquivo, vem em salvar como, salvar no disco rígido. E aí você salva aqui, ó, no seu computador, você escolhe uma pasta que você quer salvar, coloca o nome do arquivo, ou de quem que é o topo, para que na hora que você for cortar, fazer o corte, então, ó, mandei para impressão, não consegui cortar agora, vou poder cortar só depois. Vou precisar desligar o computador, então quando você for cortar de novo, você precisa abrir esse arquivo, os elementos precisam estar no mesmo lugar de quando você fez a impressão, porque daí a máquina vai ler as marcas de registro que tem e vai cortar dessa posição aqui. Tá bom? Então lembra, sempre imprimiu, já manda para corte, aí você tira isso aqui, coloca os outros elementos para mandar para corte de novo. Se fosse os elementos sem impressão, não tem problema, porque daí você vai colocar a folha limpa lá e a máquina vai fazer o corte. Qual que é a diferença? Quando eu faço, por exemplo, esse corte aqui, eu preciso que a máquina corte certinho em volta da imagem. Se eu quisesse essa mesma imagem só em branco, que ela tem aqui em cima, que depois eu vou fazer para fazer a última camada, para mim não importa se ela vai cortar essa imagem um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, porque o papel é todo branco. Agora, quando eu tenho a impressão, não, eu preciso que ela corte exatamente em volta do Patrick para não ficar feio. Por isso que a gente usa a marca de registro. A máquina lê a marca de registro e corta exatamente aonde que é para cortar. Agora, se tivesse sem a marca de registro, às vezes a máquina corta um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá. E às vezes, se a sua base tiver sem cola, tiver alguma coisa desconfigurado na sua máquina, mesmo com a marca de registro, às vezes vai ler e vai cortar torto. Então, se a sua base não tiver com cola e sua folha andar um pouquinho pro lado, ele vai cortar torto. Então, a base tem que estar com cola, a ponto de colar e não sair do lugar, e tem que estar tudo configurado certinho, porque senão ele não corta certo, tá? Por isso que tô fazendo esses vídeos. São vídeos para quem quer acompanhar e já faz, e às vezes só quer acompanhar o vídeo mesmo, mas são vídeos que eu quero ensinar as pessoas. Assim como quando eu comecei, tudo isso aqui era dúvida para mim também, tá bom? E aí eu vou fazer mais vídeo, depois eu vou fazer vídeo de como colocar a cor de linha nas imagens, vou fazer vários vídeos, mas vão ser vídeos separados. Hoje eu só tô mostrando a configuração de corte das imagens, tá bom? Bom, gente, então aqui eu cheguei na parte que eu vou fazer o corte que não tem impressão. Então o que que eu faço? Eu venho aqui nesse cantinho aqui, ó, aqui onde tá minha mão, ó, lá no terceiro quadradinho, clico nele, ele é o primeiro quadrado aqui de cima, né? Já mostrei um pouquinho antes. Clico nele e venho aqui, ó,
desativar. Quando eu desativo, ó, a base de corte, ela fica sem aquelas marcas de registro. Então, eu consigo utilizar a folha toda e essas partes vão ficar todas em branco, né? Então, eu não preciso imprimir elas para poder fazer o corte, tá? Então, ficou assim. Vou ver o que eu consigo encaixar aqui das partes em branco que eu preciso. E aí, eu vou mandar para corte, tá? Aí, assim que eu mandar para corte, eu já vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui não cabe, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar esses 6 aqui. Vou virar ele. Você vai tentando encaixar, né? Algumas coisas a gente consegue encaixar, outras não. Mas aí você vai tentando para você perder o mínimo de material possível, né? Então, ó, se você conseguir, ó, encaixa as outras partes para poder caber o máximo possível em uma folha, né, ó. Então, ó, ficou assim. E aí, eu coloco aqui para enviar. Coloquei para enviar. Ó, percebe que aqui, ó, foi até bom que aconteceu isso. Eu vou colocar aqui, tá no simples. Se eu fosse cortar no simples, a casinha já não ia cortar, né? Então, vou colocar em linha, que tá tudo com linha vermelha, ó. Aí, agora marcou tudo de novo, tá bom? E aí, eu vou mandar lá pro corte. E aí, vocês vão perceber que ela não vai precisar ler a marca de registro. Então, eu vou virar lá pra máquina. E aqui, ó, teve alguém em algum vídeo que falou assim, ah, mas você não colocou como que envia? Não tem segredo, gente. Depois que você configurou, o problema é você configurar aqui. Configurou, vem aqui em enviar, que aí você já vai enviar o corte pra máquina, tá bom? Ó, esse enviar aqui embaixo. Então, eu vou mostrar lá na máquina e vou apertar esse enviar aqui. Ó, aqui como dá pra perceber, a folha tá toda em branco aqui. Eu vou mandar enviar. Aí a máquina puxa, ó. Então ela não precisa ler nenhuma marca de registro. E aí ela já vai começar aquele corte lá, ó. Tá bom? Então essa parte aqui é a parte que eu fiz, que eu vou fazer a terceira parte. Então eu não preciso que tenha impressão nela. E aí assim que ela terminar de cortar eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, vou tirar daqui da máquina junto com vocês pra vocês verem. Então, eu só aperto a setinha aqui pra baixo, ó. Vou ficar aqui de lado pra ver se fica um pouco melhor pra ver, ó. E aí, já cortou conforme eu configurei lá pra cortar, né, ó. Ó. E aí, sai a forma, né? Como eu não coloquei imagem, já saiu a forma. Bom, gente... o corte é isso aqui. Vou virar a câmera para falar de frente com vocês. E aí eu consigo falar melhor olhando aí para vocês, tá bom? Bom, gente, então como eu disse que eu ia virar a câmera para poder falar com vocês, o que eu queria falar é só assim, ó. Então eu fiz todos os cortes, né, lá, como eu mostrei para vocês, né? Essa daqui era a última parte que eu tinha cortado lá. Essa daqui é a terceira parte que eu utilizo. Então, eu vou mostrar essa casinha aqui, ó. Então, essa daqui, que eu fiz no papel fotográfico, eu faço como a primeira parte. Essa daqui, que eu fiz no offset, eu uso como uma segunda parte. O palito vem aqui atrás. E essa última em branco, eu utilizo para poder tampar o palito. Aí você vai pensar assim, nossa, mas precisa de tudo isso, vai encarecer mais. Claro, encarece, aí você precisa colocar esse valor no seu topo. Talvez você possa fazer um pouco mais barato, um pouco diferente, e não vai ter essa qualidade no topo. Então, assim, eu prefiro subir um pouquinho o valor e fazer dessa forma que eu acho que fica mais bonito, tá? E em relação aos cortes, o que eu tenho para falar? Você precisa perceber a sua máquina. Quando alguém falava isso pra mim no início, eu falava, mas como assim? Como que eu vou fazer isso? E depois que você começa a trabalhar, você começa a fazer os cortes, você começa a entender essa parte. Então, por exemplo, todas as folhas que eu vou fazer o corte no papel 180 gramas, então esse é um fotográfico, esse é um offset. Eu vou usar a mesma configuração, porque o papel tem a mesma gramatura
e tem praticamente a mesma textura. Seria textura diferente se fosse um glitter, por exemplo. Aí o glitter, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil de cortar, mas tudo é uma questão de percepção. Então, por exemplo, quando a minha lâmina chegou, eu usava ela na lâmina 3. A mesma configuração que tá lá, mas na lâmina 3, que é a configuração que já me dá lá naquele papel. E aí eu comecei a perceber que não tava cortando, algumas partes cortava e outra não, depois de algum tempinho usando. Eu fui e mudei para lâmina 4, e aí o corte ficou ótimo. Então assim, é uma questão de percepção, você vai percebendo como que sua máquina tá fazendo os cortes, e aí você vai moldando ela. Eu comecei a perceber que na força 30, algumas partes que eram assim, ó, mais detalhadinha, como por exemplo essa anteninha aqui, ó, algumas partes mais detalhadas, ela acabava comendo alguma parte da imagem. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e quando tem muita coisa detalhada, eu abaixo a força para 28, em vez de deixar no 30. Então, é essa questão de você ir percebendo a sua máquina e aí você vai fazendo as mudanças que precisam ser feitas. Talvez a sua máquina rode com uma configuração, a minha com outra, mas eu passo para quê? Para te dar uma base e começar com aquela ali. Então, você coloca aquela configuração e aí você vai percebendo como que sua máquina tá. Ah, tá lá, tá cortando minha base. Então, você precisa diminuir ou a lâmina ou a força. E aí você vai vendo conforme a sua máquina vai fazendo os cortes, tá bom? Então, nesse vídeo, a função era mostrar só os cortes mesmo, né? Quais as configurações que eu usava para cada corte. Então, já mostrei de todo o processo, de todas as partes. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver dúvida de algum corte, alguma coisa, eu respondo sempre aqui, ou se precisar também, quiser ir lá no meu Instagram perguntar alguma coisa, pode ir lá, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, até o próximo vídeo e tchau!